Eu não sei que caminho você está procurando nesse tempo de hoje para viver a vida abundante que só Jesus pode te dar. Eu não conheço basicamente ninguém aqui, a não ser Ranilson e Patrícia e nos nossos contatos. Mas muitas pessoas na igreja de Jesus Cristo estão procurando muitos caminhos. E uma palavra poderosa veio quinta-feira pela vida do ministro Rafael. Que palavra poderosa. Para nós cairmos da idolatria pessoal. Isso é um caminho? É um caminho. Que as pessoas estão se autopromovendo, se autovalorizando, até dentro da igreja, em soberba, em arrogância, em presunção, esquecendo de que para desfrutar de Deus, o caminho é Jesus. Para desfrutar da justiça, o caminho é Jesus. Para desfrutar, amados, de todas as coisas do reino de Deus, o caminho é Jesus. E essa estrada que saía da Bretanha até a Pérsia, eram mais ou menos 80 mil quilômetros de estrada e calçadas. Depois que o Império Romano começou a perder as suas batalhas, os bárbaros começaram a vencer, essas estradas foram destruídas, mas eram estradas calçadas, para facilitar os seus mensageiros chegar o mais rápido possível ao destino da mensagem. Aleluia. Professor, pastor, professor, onde é que o senhor quer chegar? A maior parte das pessoas na igreja estão procurando formas de viver a vida abundante. Caminhos que o Senhor está dizendo, esse não é o caminho. E quando vem a palavra caminho para mim, vem a palavra princípio, Rafael. As coisas concernentes a Deus são forjadas em princípios. O caminho o princípio é esse, então eu devo seguir neste caminho, neste princípio. Aleluia. Abre tua Bíblia em Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 31. Versículo 21. Essas estradas, elas não tinham como aspecto principal apenas conduzir o exército do Império Romano. A principal forma da sua existência, queridos, era que a comunicação, diga comunicação, chegasse mais rápido. Quem assiste filme épico, quem gosta de filme épico, sabe que existiam os chamados mensageiros, profetas, evangelistas. Só que essas palavras, profetas, evangelistas, não eram palavras judaicas. Eram palavras romanas. Eram palavras da Pérsia. Eram palavras antigas, que designavam alguém que levava uma notícia. Quem assistiu o filme 300? O primeiro filme, 300. Lembra que há uma cena em que chega um profeta, ele chama de profeta, e aquele profeta, ele empurra ele e ele cai no... O que era que aquele espartano estava dizendo? Eu quero guerra, eu não quero paz. Mas a busca era que houvesse paz. Ou ele se rendia, ou ele entrava em guerra. Então, todos os homens que tinham essa função, diga, tinham a função. O seu exército facilitava construindo estradas para que a notícia, o exército pudesse chegar no acesso mais rápido. O que isso quer dizer para mim e para você? O acesso mais rápido para nós vivermos a vida abundante em Jesus Cristo é submetermos a nossa vida ao princípio estabelecido por Deus. Que princípio, pastor Carlos? A palavra.
A palavra é o princípio que Deus estabeleceu para nós crescermos e avançarmos em todas as esferas da nossa vida. E toda vez que eu negligencio a palavra, eu estou perdendo a via de acesso ao melhor de Deus. Eu estou me desviando para a direita e estou me desviando para a esquerda. Não vou obter o resultado que só a palavra. Quem sabe que a palavra é uma revelação de um pensamento? Você não fala o que você não pensa. Você sempre vai falar o que você pensou. Você pode até não ter acreditado, mas você pensou e automaticamente você... E a palavra é uma expressão. A sua voz é o veículo, é o instrumento do que você pensou. Você pensa, passa a crer, você confessa e entra em ação. Isso é um processo, é um princípio já estabelecido no ser humano. Pensar, dar crédito, confiar, concordar e entrar em ação. São princípios estabelecidos por Deus. Em Isaías 30, versículo 21, a palavra diz: e os teus ouvidos ouvirão o que, querido? Do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Eu faço uma pergunta, olha para mim agora. Se alguém está dizendo, este é o caminho, eu te pergunto, essa pessoa já passou lá? E quando ele diz, andai nele, você está entendendo? Ouvirá uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho. A maior parte do povo que se diz cristão estão escolhendo caminhos que não são o que o Senhor está dizendo para caminhar. O caminho da desonra traz desonra. O caminho da mentira traz dano, perda. As alianças que não são feitas por direções divinas causam sofrimento, choro, tristeza, angústia. Por quê? Porque o caminho que eu estou andando não é o caminho que Deus estabeleceu para nós andarmos. E Jesus diz: eu sou o caminho. Tem fome? Vem a mim. Tem sede? Vem a mim. Sobre bens ele diz: buscai em primeiro lugar. Esse buscar é o quê? É um caminho ou não? É um princípio ou não? Jesus estava dizendo, o princípio para que você não ande ansioso, o princípio para que você não ande perplexo, o princípio para que você não ande desanimado, o princípio para que você não sofra dano, perda, o caminho é, busque a justiça de Deus. Aleluia. E nós achamos que o melhor para nós é salário aumentado. Ei, isso pode fazer parte, mas não é o caminho. O caminho é a minha submissão àquele que diz: este é o caminho, ande nele. Quem nasceu de novo em Cristo Jesus aqui? Existe um princípio estabelecido por Deus para você caminhar. Existe um princípio, um caminho estabelecido por Deus para você não sofrer dano em nenhuma área de sua vida. E este caminho tem alguém dizendo: anda nele, permanece nele. Eu te pergunto, Bartimeu estava onde? A Bíblia fala que ele estava junto ao caminho. Ele não estava no caminho. Bartimeu estava junto ao caminho. Estar junto não é estar no caminho. Mas no dia que Bartimeu gritou para entrar no caminho, o que aconteceu com a vida de Bartimeu? Continuou cego? Porque ele entrou Em Atos dos Apóstolos, os seguidores de Cristo são chamados de aceita
Por quê, queridos? Porque verdadeiramente era um outro caminho. Porque já existiam muitos. Existia a filosofia grega. Existia o judaísmo com suas raízes, suas várias ramificações, seus vários partidos políticos. Eram políticos e religiosos. Determinavam a vida do povo, da sua fé e da sua forma de viver. Não eram apenas sacerdotes. Eram pessoas que tinham a política. É assim, não é assim. Faz assim, não faz assim. E chega um rapaz com 30 anos dizendo que ele é filho de Deus. E dizendo agora que ele é o caminho. Isso para eles, amados, era uma afronta. Digna de ser morto, apedrejado. Dizendo-se ser semelhante a Deus. Jesus estava estabelecendo agora o princípio que Deus determinou. Que princípio? Eu sou o caminho. Não, você não entendeu. Jesus chegou a mais e disse: está escrito, mas agora eu sou o caminho. Então o caminho para uma vida próspera, Jesus. O caminho para a saúde, Jesus. O caminho para prosperar em todas as áreas da vida, Jesus. Você e eu não temos outro caminho. Ô pastor Carlos, e como é que eu faço para entender isso? Já está revelado. Já está revelado. Aonde? Na sua Bíblia. Pegue sua Bíblia agora, por favor. Pegue sua Bíblia, seu smart, seu iPad, iPod, o que tiver de AI aí. Diga esta, é a palavra genuína, incorruptível, infalível, indestrutível, e que pode realizar na minha vida o que ela diz que pode realizar. Paulo, entendendo, disse: essa palavra é viva e ela é poderosa para realizar o que ela diz que pode realizar na minha vida. Então o caminho para que eu viva uma vida de excelência, o princípio é: ande na palavra. Mas para andar na palavra eu preciso de pessoas que me instruam, que me ensinem o que eu ainda não sei. Sabe qual é o maior problema das pessoas? Elas não querem sentar para ouvir. E um dia eu estava vivendo em vários caminhos. E quando me ajoelhei naquele quartinho emprestado, aumentei o som, o volume do som do meu quarto que eu tinha, e comecei a chorar e disse: Senhor, essa vida que eu estou vivendo não é a vida que você tem para mim. Eu tenho convicção, e lágrimas caíam dos meus olhos, do meu rosto. E a primeira voz que eu ouvi do Espírito foi: volta para a casa do seu pai. Aí eu parei, eu disse: para aí, eu nunca morei com meu pai, eu não fui criado com ele, como é que eu vou voltar para a casa do meu pai? No dia que eu estava na igreja, o Espírito Santo me lembrou: a casa do teu pai que eu te disse naquele dia. Esse lugar aqui era para estar lotado. Mas o que acontece? As pessoas estão procurando outros caminhos. Mas só existe um caminho para a vida abundante. Só existe um caminho para a vida eterna. Se manifestar ainda hoje. Não na eternidade, ainda hoje. Para mudar a história, a página da vida de alguém. Ela só precisaria de uma coisa: estar aqui hoje. Mas ela está procurando por vários métodos, caminhos, formas. Mas só existe um caminho. O único caminho. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não quer sofrer dano nas suas finanças, seja sócio de Jesus. Se você não quer sofrer dano no seu casamento, busque instrução em Jesus.
Se você quer saber sobre criação de filhos, como educá-los, busque em Jesus. Se você quer que sua empresa avance, progrida, busque em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Tem uma voz te dizendo hoje, meu irmão e minha irmã, Ele é o caminho para aquela solução que você precisa, para aquela direção que você precisa. Ele é o caminho. Olha o resultado de eu estar no caminho, sem me desviar para a direita e sem me desviar para a esquerda. Qual é o resultado, pastor Carlos? Versículo 23 de Isaías 30. Então te dará chuva sobre a tua semente. Se você não semeia, você não colhe. Eu estou falando de princípio. Deus diz que só vem chuva, pastor Ranilson, quando a semente estiver plantada. Nós estamos baseados em uma região de agricultura, não é isso? Vastos campos nessa região. Mas eu te pergunto, hoje, o que é que todo povo dessa região está pedindo? Mas alguns estão pedindo chuva apenas para esfriar o tempo. Outros estão pedindo chuvas para que a produção aconteça. Porque chuva no campo traz resultados para a cidade. Mas muitos estão pedindo chuva para simplesmente aliviar o calor. Então te dará chuva sobre a tua semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. Epa! Qual é o princípio para mim ter abundância? Qual é o princípio? Ouvir a voz que está por detrás de mim, dizendo: o princípio é esse, o caminho é esse, e o resultado. Nós estamos querendo apenas o resultado. Deus está dizendo: venha para o princípio. A maior parte de nós estamos procurando o resultado. Alguém diz que melhor do que a resposta é a pergunta. Porque a pergunta nos faz fazer o que, amados? Pensar mais, buscar mais. Nós estamos querendo apenas o resultado. E Deus está dizendo: do que adianta ter resultado se você não vai ter sabedoria para dominar? Porque tem muita gente querendo vida abundante, pastor Ranilson. Tem muita gente querendo prosperidade, tem muita gente querendo as finanças equilibradas. Mas infelizmente, a maior parte das pessoas estão precisando de sabedoria, que é o princípio do temor ao Senhor. E o que é sabedoria? Quando a gente diz fulano, rapaz, procure fulano, que ele é sábio. Agora, por que ele é sábio? Porque muitas vezes ele falhou, acertou, e ele sabe como dizer agora. Porque ele se tornou um perito. Mesmo errando muitas vezes, acertando poucas vezes, mas ele se torna uma pessoa conhecedora. E ele diz: olha, o caminho é esse aqui. Nós ouvimos isso muitas vezes. Por que nós estamos aqui hoje? É porque nós somos bonitinhos? Queridinho de papai do céu? Não, queridos. É porque nós seguimos os princípios. Princípio de honra. Princípio de obediência. Mesmo quando nós não gostávamos. Mas nós seguimos o princípio. Nós seguimos o caminho. Não é porque nós éramos inteligentes, os mais sábios. Não, não, não. Tinha pessoas mais sábias do que a gente lá. Pessoas com nível, mas que você sabe que hoje não estão. Porque deixaram o princípio. Se desviaram para a direita, se desviaram para a esquerda. E a palavra é sempre: permanece no caminho. Existe um caminho para tudo isso que está no seu coração. De crescer, de avançar, de progredir. Porque
Essa é a vontade de Deus. Deus colocou isso em nós. Mas Deus estabeleceu o princípio. E o princípio é: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Por mais que te ofereçam, permanece no caminho. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão o grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Eu te pergunto, isso é prosperidade ou não? Mas nós não queremos primeiramente isso? Queremos. Porque o nosso fundamento não está no princípio de termos sempre isto acontecendo em nossas vidas. E as coisas, tanto espirituais como naturais, elas só funcionam por princípios. E os princípios já foram estabelecidos. Professor Carlos, ou pastor, professor, onde é que está isso? Aleluia. Salmo 50, 23. Aleluia. Diga: o princípio é não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O que isso quer dizer? Vários pensamentos, métodos e formas humanas que querem alcançar o nosso coração, que querem abafar a nossa fé no verdadeiro caminho. Salmo 50, 23 diz: quem me oferece gratidão? Você sabia que mesmo na igreja, a maior parte dos cristãos reclamam mais do que são gratos? Se está calor, reclama demais. Se está frio demais, reclama. Se tem muito, reclama. Diz: não sei o que eu vou fazer. Sabe? Dói. Dói. Porque quando você tem muito, o princípio é doar para chegar mais. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda onde? Glória a Deus. Qual um caminho para mim ter mais? Gratidão. Amém, amém. Aleluia. Amém. Gratidão. Pai, eu te... Jesus, 5 pães, 2 peixes. Jesus faz o quê? Pai, eu te dou graças. Ele fez outra coisa. Uma reunião de 7 dias. Jejum de 7 dias. Consagração de 7 dias. Mas Jesus já orava antes. Jesus não orava quando a situação existia. Jesus orava antes. E quando a situação vinha, Jesus já tinha a solução. Por quê? Porque ele estava no caminho que Deus tinha estabelecido. Aonde Deus tinha estabelecido? Desde o dia que o homem caiu, Deus estabeleceu que a serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. Mas a semente da mulher iria esmagar o poder do engano, da mentira de Satanás. E por várias vezes Deus falou, até que um dia vem um anjo, diga princípio, vem um anjo, encontra Maria, mais ou menos 16 anos, e diz: agraciada. O que era agraciada? Era escolhida. Dentre todas, você foi escolhida. Dentre tantas, você foi escolhida. E Deus diz: olha, através do anjo, você vai ter o filho do Deus Altíssimo. Não se assuste. Ela diz: como é que isso vai se dar? Ou seja, qual é o caminho? Qual é o processo para que isso aconteça? O anjo diz: descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Ele vai te cobrir. E em teu ventre vai ser gerado o Filho do Altíssimo. Deus nunca vai trabalhar fora dos princípios, dos caminhos que Ele estabeleceu.
Diga nunca. O que é que eu preciso, pastor Carlos? Eu preciso voltar para o caminho. Dizer, Senhor, me arrependo porque eu estava procurando os meus caminhos, as minhas formas, e eu me arrependo. O que é arrependimento? É se converter. Eu estar indo errado, fazer uma conversão e voltar. Quantas vezes as mulheres dizem aos maridos que são motoristas, que dirigem, meu filho, não vá por aqui não, vá pela outra via. A marido diz, eu já sei, para que você está falando isso? Precisa não. Aí quando ele vai, está lá uma barreira impedindo de passar. Aí a mulher faz. Não é? É ou não é? Acontece ou não acontece? Porque nós muitas vezes somos o que, amados? Presunçosos. E a palavra de Deus diz, o caminho para avançar, para crescer, submeta-se a Deus. O que é se submeter a Deus, amados? É se submeter à palavra. Ao conhecimento de Deus. A sua vontade, que está onde? Na palavra. Você não quer errar? Palavra. Quer produzir mais, crescer mais, avançar mais? Palavra. Salmo 67, 2 diz, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. Ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Como era que um exército avançava, se não por vias? Então, isso não foi o homem que estabeleceu não, mas foi Deus. Os processos, os princípios já estão estabelecidos. Então, quando eu reconheço que eu estou no caminho errado, o que é que eu faço? Me arrependo. Porque eu sei que os caminhos do Senhor são mais elevados, são mais altos do que os meus. Isso é o que, amados? Eu reconhecer que eu tenho necessidade dEle. Isaías 51, 5. Isaías 51, 5. Diz, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho. O meu braço trará justiça às nações, as ilhas esperarão em mim e a aguardarão, esperançosamente pelo meu braço. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se você esperar em mim, você não vai fazer força. Glória a Deus. Isso é para mim. Uau! Nós somos filhos da mesma cria. Eu conheci um americano, branco, falava assim, irmão, você sabe quem é, né? E desde o dia que eu conheci aquele homem, eu ouvi aquele homem, foi meu professor. Tanto ele quanto a esposa foram meus professores. Eu estava sempre na primeira fila. 452 quilômetros da minha cidade. Chegava na segunda, final de tarde, depois de pegar 3 ônibus, e sentava numa sala de aula, para ser corrigido. Porque até onde eu tinha caminhado, a forma como eu tinha ido, os caminhos que eu tinha feito, só roubaram o meu tempo, roubaram as minhas estações, que poderiam ter sido estações frutíferas na minha vida, mas me roubaram. Mas glória a Deus que eu não perdi mais tempo. Passava a semana vendendo livros, até para quem não gostava do autor. Tinha gente que não gostava do autor, eu consegui vender. E olhando para eles, e vendo o que era que eles faziam para estarem naquele nível que eles estavam. E disse, eu quero isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho.
Porque eles estão dando sinais. Esse é o caminho. Então eu vou nele. Você sabe que Deus levanta pessoas para te dar sinais? Deus traz de longe. E diz, ó, o caminho é a trilha que eles fizeram. E eu olhava aquelas pessoas. Eu dizia, Senhor, eu estou aqui. E Deus começou a tratar. Perdoa, perdoa, perdoa. E eu, perdão. Deus vai diretamente e diz, você odeia seu pai. Volte lá, procure ele e perdoe ele. Amém. E o ame. Caminhos do Senhor. Pare de ser coitadinho. Você não é coitadinho. Caminhos do Senhor. O Senhor me dizendo, eu estou mudando a tua história. O caminho é esse. Quando eu era criança, os alunos do Rema já ouviram isso, mas outros ainda não ouviram. Quando eu era criança, adolescente, sabe o que era que eu ouvia? Você não presta, você não vale nada, você é feio, você é pobre, você não tem educação. Era o que eu ouvia quando eu era criança. Pensamentos de suicídio, de morte. Mas um dia, o caminho foi revelado a mim. A nossa cidade é rodeada de hidrelétricas. O centro da cidade mesmo é uma ilha, rodeada de hidrelétricas. Eu subia numa daquelas hidrelétricas, a última que foi construída na cidade. E eu olhava para uma ponte que é divisa com outro estado. E o diabo dizia, você morreu aqui. Ou, você nasceu aqui. Está vivendo aqui, vai morrer aqui. Eu atravessei a ponte e fui para Campina Grande. E lá eu ouvi dizer, all things are possible. Todas as coisas são possíveis. Aí chega Hugo, que eles nem conhecem. Chega Hugo e diz, vai ter uma viagem para os Estados Unidos. Eu disse, coloca o meu nome. Aí ele, posso mesmo, pastor? Ele, pode. Coloca o meu nome. Não tinha nem um passaporte. Isso tinha que ser rápido. Fiz o passaporte. Quando fui fazer o passaporte, a moça disse, não, a gente tem que dizer que você vai para Orlando, e de Orlando, eu disse, não, coloque que eu vou para Tulsa. Não, mas não pode, pode. O princípio é a verdade. Ela, não sei se você vai passar no visto, não. Eu digo, minha querida, coloque aí. Porque o meu destino é Aracaju, São Paulo, Houston, Tulsa. Ah, porque todo mundo faz. Eu disse, todo mundo não sou eu. Eu tinha aprendido no centro de treinamento bíblico o verbo da vida. Caminho, princípio. Quando eu chego lá no CASV, que é Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, pego o meu passaporte, e eu digo, amém, pai, muito obrigado. Passa 10 dias, mandam um informativo no meu e-mail, que eu era para buscar o passaporte. Quando eu chego lá, a moça faz a entrevista. Senhor Carlos, ótima viagem. Calma, calma. Estou falando de caminho.
para você desfrutar, até do que você nem pensou, e nem imaginou, e nem pediu, e nem. E o povo, leve isso, leve aquilo outro, leve não sei o quê, e eu fui com a pasta. Só fiz a entrevista, a moça atendente olhou para mim e disse, ótima viagem, senhor Antônio. Comigo vai ser assim. Amém. Aí eu disse, está certo. Quando é no outro ano, minha filha diz, pai, eu digo, oi filha, a filha que Deus me deu. Não, você não entendeu. Eu nunca casei, nunca gerei filho, em nenhuma situação. E minha esposa orava, viúva, Ruth, 13 anos, orava por um homem que nunca fosse casado, que não fosse viúvo e que nunca tivesse filho. A mãe dela dizia, é impossível, filha. Ela dizia, não, tem. Deus tem. Ela orou. A palavra diz que Deus faz com que o solitário tenha família. Hoje eu sou avô de 3 netos. Uma de 17 anos que hoje mora nos Estados Unidos. E os gêmeos. A neta foi aluna dele, ovelha dele, pastor Rafael. Quando foi um ano depois de ter ido para os Estados Unidos, o Papai do Céu disse, eu estou querendo te dar umas férias. Eu disse, sim filha, para onde? Ela disse, papai, a filha que eu não gerei. Papai, nós vamos para o Caribe. Eu digo, o cara não ia passar nem do Rio São Francisco. Vai para onde mesmo? Ele disse, Caribe, 10 dias no resort. Sabe aquelas banheiras, aquelas piscinas que você fica... É o quê, ó? Aquelas piscinas que o camarada fica assim, ó. Um monte de americano. E eu lá. Sim. Um refrigerante aqui. E eu olhava assim, aí eu fazia assim para fora da piscina. Tá vendo? Cão. Tu é mentiroso. Deus é verdadeiro, irmão. Tem um caminho. Tem um caminho. Tem um caminho. Até para aquilo que você nunca sonhou. Para o que você nunca pensou. Tem um caminho. Que caminho é? Obediência à palavra. Não terminou não. Hugo chega de novo e diz, vai ter uma viagem para a África do Sul. Eu digo, bota meu nome. Ele disse, tu vai mesmo, pastor Carlos? Eu digo, vou. Chacamarabás. Fui. Aí, daqui a pouco, Deus disse, calma, que eu ainda tenho mais para você. Eu disse, e aí, Senhor? Ele disse, a Lúcia liga para mim e diz, papai, vamos para as férias de novo. Eu digo, aonde? Ela fez Disney. Eu digo, vê Mickey. Brincar com Mickey, Minnie. Ela disse, é justamente, papai. Andar no Everest. Tem lá o Everest. Meu Deus, eu... Por que eu estou querendo te dizer isso, querido? Você pode estar perguntando, ele não está falando nada de Jesus. Eu digo, se Jesus não mudar a tua vida, esse evangelho não tem poder nenhum. Mas o evangelho que eu creio não só leva para o céu não, meu irmão. Ele faz a nossa vida fazer assim, ó. Eu era pobre, mendigo, cego e nu. Aí Jesus vem, lava, limpa, dá brilho, polimento e diz, eu não posso esconder ele. Eu tenho que levar ele para Uberlândia,
Araguari, Ituiutaba. Eu tenho que levar ele para BH, para ficar perto de Rafael. Receber da unção que está na vida dele. Se você não crê nesse Deus, querido, saia, vá embora. Porque o evangelho que Jesus Cristo veio trazer para nós não foi só para levar para o céu, não. Foi para mudar a nossa história. Mudar a nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? Estamos querendo criar o nosso caminho. Não vai funcionar. Temos que ouvir a voz. Não hoje por detrás. Não hoje mais por detrás. Mas a voz que está aqui dentro. Dizendo, meu filho, não assine esse documento. Está lá. 300 milhões de reais. O papel está na mesa. E o Espírito Santo diz, não assine. Os olhos chegam a entrar de lágrima. 300 milhões. E o Senhor diz, não assine. Não se associe. Não concorde. Meu querido, se Deus diz para você que não assina um papel de 300 milhões, o que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para você, meu irmão? Porque o não de Deus, escuta o que eu vou te dizer hoje, o não de Deus é cuidando de você, é poupando sua vida, para te mostrar o que Ele tem. Deixa eu te contar, eu me relacionava com pessoas, e o Senhor dizia, não é essa pessoa. E eu, meu Deus do céu. Aí um dia eu noivei, a menina mais bonita da cidade. Todo homem queria aquela menina. E eu quieto lá, trabalhando, radialista, profissional, uma voz belíssima. Olá, gente, boa noite, tudo bem com você? A menina se apaixonou pela voz, não é? A voz, não é? E aí, o Senhor disse, não é ela. E eu noivei. Passo na rua, vem um profeta. Essa aliança aí. Aí eu, estou noiva, ela disse, você sabe que não é ela? Aí vou, namoro com uma... Não tenho nada contra a profissão. Não tenho nada contra a profissão. Inclusive, eu ia ser viúvo. Eu tinha uma pessoa, tinha uma relação com ela, o velho homem, carnal, cheio de cão, demônio. Começa a namorar com aquela pessoa pouco tempo depois morre. O Senhor disse, eu disse a você que não era ela. Sempre que o Senhor te mostrar o que Ele quer para você, o diabo vai vir com propostas, com caminhos, para você não ir desfrutar do que Deus tem para você. Cuidado com as propostas que estão chegando. E cada vez que eu andava na minha cidade, o Senhor dizia, o diabo quis fazer isso com você, mas eu não deixei. O diabo quis fazer isso com você, eu te livrei. O diabo quis fazer você assim, eu te livrei. Por quê? Deus sabia que eu ia voltar para o caminho. E o Senhor falou que hoje tem pessoas aqui que precisam voltar para o caminho. Você está cansado. Você está cansado de andar no seu caminho. O Ministério do Louvor pode vir para cá? Se você está cansado de andar no seu caminho, você está cansado, está na hora de você parar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está cansado de fazer do seu jeito, venha, pode vir. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E dizer que você não precisa andar pelo seu caminho. Você precisa andar no caminho que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas aqui. Você está cansado, você não consegue dormir direito. Você não consegue nem comer direito. Está doendo por dentro. Muitas decepções.
porque você tem feito o seu caminho. Vem cá, vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Se for mulher, eu peço a Patrícia para a Patrícia te abraçar. Eu sei da unção que está na vida dela. Tem pessoas aqui, eu sei, amado. O Espírito não me deu uma palavra para me alegrar a plateia, não. Ele me deu uma palavra para mim ser um instrumento. Pode vir mais para cá. Tem mais pessoas, eu sei que tem mais. Não, pode ficar aqui de frente para mim. Fica de frente para mim, isso. Pode fechar seus olhos. Fique em postura de adoração a Deus. Pode ser? Levante suas mãos se quiser. Isso. Tem mais pessoas. O Espírito Santo falou comigo. Eu quero tratar do meu povo. Porque eu disse, Senhor, o povo não é meu, não é de Ranilson, não é de Patrícia. O povo é teu. Lembra da oração de Salomão? Deus disse, por que você não me pediu a cabeça dos seus inimigos? Porque você não me pediu riqueza, mas me pediu sabedoria. Não somente vou te dar isso. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas cansadas de andar no seu caminho. Não é o seu caminho, é o caminho do Senhor. Eu estou vendo casais, e isso é uma prova de que tem casais aqui que estão precisando ajustar o caminho. O caminho da concordância. O caminho da concordância. Tem casais aqui nessa noite que estão andando em discordância e nada tem funcionado, estão cansando. Vem, querido, vem, irmã. Vem, irmão. É o Senhor, não sou eu não. É o Senhor que quer cuidar de você nessa noite. É a unção que está disponível nessa noite. Aleluia. Vem. Vem, vem, vem. Eu sei que tem. Ó, a gente precisa ser sem vergonha nessa hora. Não é sem vergonha para o mal, não. É sem vergonha do que Deus vai, amado, fazer e tratar. Vem. Eu sei que tem. Eu sei que tem mais pessoas.